Fala, meus queridos, de volta aqui a nossa saga da leitura do Novo Testamento, conforme a melhor tradução para o português. Nós estamos hoje no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. E o texto vai se iniciar assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E aí, um leproso veio e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E estendendo a mão, Jesus tocou, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou purificado da lepra. Aí Jesus lhe disse: Veja que não contes a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para lhes servir de prova. Ao entrar Jesus em Cafarnaum, nossa Bíblia pode estar Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu servo está deitado em cama, paralisado, sendo terrivelmente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu orei e o curarei. Mas respondendo, o centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sob autoridade, tendo soldados sob meu comando. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu escravo: faz isso, e ele faz. Ao ouvi-lo, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: De veras vos digo que nem mesmo em Israel tenho encontrado tamanha fé. Digo-vos ainda que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para dentro da escuridão mais longínqua. Lá haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e assim como crestes, te será feito. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Então aqui Jesus está dando um exemplo claro de como devemos exercer a nossa fé. É uma plena convicção, uma plena certeza, sem dúvida, de quem Jesus é e do que ele pode fazer. Então você não alimenta aquela dúvida que será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Não, ele pode fazer. Ele pode fazer. E é essa fé que o Senhor, nessa parte, ele mostra que ele admira, que ele quer ver em nós. Versículo 14. Aí, entrando Jesus na casa de Pedro, ele viu a sogra deste acamada e com febre. Aí, entrando Jesus na casa de Pedro, ele viu a sogra deste acamada e com febre alta. Então tocou-a na mão e a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, trouxeram-lhe muitos demonizados. Talvez a sua Bíblia esteja endemoniado, mas um sentido mais correto sobre essa tradução é demonizado, que é bem diferente, porque demoniado dá a entender que a pessoa está possessa sem consciência própria. Já a palavra demonizado, em muitos contextos, podem trazer uma conotação mais de influência, não só de possessão, mas também de influência demoníaca. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que havia sido dito através de Isaías, o profeta, a saber: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então aqui Jesus estava cumprindo essas passagens, essas profecias. Ao ver grandes multidões ao seu redor, Jesus ordenou que partissem para a outra margem. Aí, um certo escriba, aproximando-se dele, disse a ele: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus disse a ele: As raposas têm tocas, e os pássaros do ar têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde pousar, e possa repousar a cabeça. Aí um discípulo diferente disse a ele: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse a ele: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ou seja, tudo isso aqui mostra que a perspectiva a qual Deus ele quer ver em nós. Porque essas pessoas talvez poderiam mostrar realmente eu quero seguir-te, mas existe uma coisa, né? Uma coisa que prende a pessoa. E como a palavra de Deus diz, né, irmãos, que aquele que põe a mão no arado e olhar para trás não é apto. Versículo 23. Ao entrar ele no barco,
seus discípulos o seguiram. Mas de repente, uma grande tempestade levantou-se no mar, de sorte que o barco foi coberto pela onda. Mas ele estava dormindo. Aí os discípulos foram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. E ele lhes disse: Por que se acovardam, seus poucas fés? Pesado, né? Levantando-se, então ele repreendeu os ventos e o mar, e houve uma grande calmaria. Então se percebe que Jesus aqui, com palavras e com autoridade, muda a condição da natureza, e ele liga isso à pouca fé dos discípulos, ou seja, a covardia e poucas fés, uma pequena fé. E você vê que isso não agrada a Deus. Ser covarde, tanto que em Apocalipse a gente vai ver isso em alguns trechos em que os covardes não herdarão o reino dos céus. Agora, covardia não é o medo natural, sabe? É a pessoa que desacredita do que ela foi ordenada a fazer por Deus, o poder e da autoridade que Deus deu a cada um que tem o Espírito Santo, e ela se acovarda de fazer o que deve ser feito. E você vê que a fé ela tem muito a ver com isso. Essa fé, que essa plena certeza e convicção, sem duvidar, sem temer. Continuando, verso 27. Os homens ficaram espantados, dizendo: Que tipo de ser será este, que até os ventos e o mar obedecem? Tendo chegado à outra margem, a região dos Gergesenos, ou a sua Bíblia pode estar Gadarenos, foram ao seu encontro dos demonizados, vindo dos sepulcros, muito perigosos, de sorte que ninguém podia passar por aquele caminho. Então gritaram, dizendo: Que queres tu conosco, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a alguma distância deles, uma manada de muitos porcos estava pastando, e os demônios imploravam a ele, dizendo: Já que vais nos expulsar, permita-nos entrar na manada de porcos. E ele lhes disse: Vão. E saindo eles foram e adentraram a manada de porcos. E aí toda a manada de porcos atirou-se margem íngreme abaixo, para dentro do mar, e morreram na água. Com isso, os porqueiros fugiram. E entrando na vila, contaram tudo, e inclusive sobre os homens demonizados. Então toda a vila saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirassem dos seus termos, seus campos, né, da sua terra. E talvez tenha aqui a resposta pela qual Jesus não permitiu aqueles homens que foram libertos da ação demoníaca, não seguir Jesus, porque eles eram a única esperança daquela cidade ter o testemunho da palavra de Deus que chegou naquele lugar, porque as outras pessoas expulsaram Jesus, não queriam que Jesus permanecesse ali. Bom, a probabilidade maior por esse motivo seja por conta do prejuízo que ele causou àquela cidade, né, pela morte dos porcos, é uma das causas. E aí precisava de alguém, né, para com certeza anunciar o evangelho naquele lugar e dar testemunho do poder de Deus e do evangelho. Então Jesus eu acredito que seja isso o motivo pelo qual Jesus não permitiu. Entrando no barco, ele atravessou para o outro lado e entrou na sua cidade. E aí vieram a ele, carregando um paralítico deitado numa maca. E vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados são perdoados. Mas aí alguns dos escribas disseram a si mesmo: Este homem blasfema. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que vocês pensam malignidade em seus corações? Pois qual é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então ele diz ao paralítico: Levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. E ele se levantou e foi-se para casa. Ao vê-lo, as multidões ficaram maravilhadas e glorificaram a Deus, porque dava tal autoridade ao povo. E prosseguindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele na casa de Mateus,
reclinando à mesa muitos cobradores de impostos e pecadores que também tinham vindo, estavam reclinados à mesa com Jesus e seus discípulos. Ao ver isso, os fariseus disseram a seus discípulos: por que come e bebe vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Mas Jesus, ouviu e disse-lhes: os que são fortes não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendem o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Na sua Bíblia talvez possa não ter essa passagem, né? Chamar pecadores ao arrependimento. Então os discípulos de João vieram a ele dizendo: por que será que os teus discípulos não jejuam, ao passo que nós e os fariseus jejuamos por muitas coisas? E aí Jesus lhes disse: acaso podem os amigos do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. E mais ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque tal remendo se retrai da roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odre velho, senão o odre rebenta e o vinho se derrama, e os odres ficam estragados. Antes põe-se vinho novo em odre novo, e ambos se conservam. Então ele dizia estas coisas a eles, eis que certo governante veio e o adorou, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas venha e ponha tua mão nela, e ela viverá. E levantando-se Jesus e seguiu, e também seus discípulos. Mas aí uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por detrás e tocou a borda do seu manto, porque ficava dizendo consigo: se eu tão somente conseguir tocar o manto dele, ficarei curado. Aí Jesus, voltando-se e vendo ela, disse: coragem, filha, a tua fé te curou. E a mulher ficou curada a partir daquela hora. Quando Jesus adentrou a casa do governante e viu os flautistas e a multidão em alvoroço, ele lhes disse: saiam, pois a menina não está morta, mas dorme. Com isso começaram a rir dele. Mas quando a multidão havia sido posta para fora, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela região. Então aqui você entende que quando Jesus fala que a menina dorme, as pessoas começaram a rir. Você pode trazer isso para o contexto que a gente leu aqui nessa saga. Lá no capítulo 6, capítulo 7 do Sermão do Monte, quando Jesus fala: não jogueis pérolas aos cães e aos porcos, né? Os escarnecedores. Então, o que dá a entender é que Jesus tirou aquelas pessoas de lá por conta disso. As pessoas menosprezando, rindo, fazendo pouco caso. E aí ele preferiu ficar sozinho com a família. Então essa é uma exposição que eu estou trazendo no contexto aqui, do qual o próprio Senhor fala, para entender esse motivo pelo qual ele manda essas pessoas saírem. Prosseguindo Jesus, dali, 2 cegos o seguiram clamando e dizendo: tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Chegando ele em casa, os cegos aproximaram-se dele e ele lhes disse: vocês creem que eu possa fazer isso? Eles lhe dizem: sim, Senhor. Então ele tocou nos olhos deles, dizendo: sejam-lhes feito segundo a vossa fé. E seus olhos foram abertos. Aí Jesus os advertiu severamente, dizendo: cuide para que ninguém tome conhecimento. Eles, porém, saíram e espalharam a fama dele por toda aquela terra. Enquanto eles se retiravam, pronto trouxeram a ele um homem mudo, demonizado. E uma vez expulsou o demônio, o mudo falou, e as multidões ficaram maravilhadas, dizendo: nunca se viu coisa parecida em Israel. Mas os fariseus disseram: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa demônios. Então Jesus percorreu todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então Jesus percorreu todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando cada doença e cada enfermidade entre o povo. Então aqui você percebe qual era a perspectiva de vida de Jesus, que era percorrer as cidades, pregar o evangelho, ensinar nas sinagogas, pregar e ensinar, e nesse caminho que ele fazia, nesses caminhos, né, de cidade em cidade, curando as pessoas. E trazendo aqui o contexto, você também percebe que essas curas que Jesus promoveu, os milagres, estava totalmente interligado
com fé da pessoa, com a fé da pessoa em Jesus. Então Jesus, por vários episódios aqui, ele pergunta: você crê? Pode ser curado? Seja feita conforme a sua fé. Ele fala da fé da tempestade, dos discípulos, né? Quando vem a tempestade. Então todo esse contexto a gente vem e você vê essa coisa presente na fala de Jesus. E continuando aqui, verso 36, ao ver as multidões, ele foi movido de compaixão por elas, porque elas fustigadas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Ou seja, uma multidão realmente fustigadas, exaustas, pessoas totalmente desarraigadas, sem esperanças, como se elas não tivessem pastor. Porque você tinha Roma, que já se aproveitava do povo dominado, dos judeus, Israel. Você tinha os fariseus, que eram aproveitadores também, que enganavam o povo. Você tinha falsos profetas, e aí o povo era um povo realmente fustigado, exausto. Dando continuidade, então ele diz a seus discípulos: a seara é deveras grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Eu te faço uma pergunta aqui, abrindo esse parêntese, né? Por que Jesus fala isso, sendo que em volta dele tinha uma multidão? Você consegue compreender isso? Por que Jesus fala para a gente orar e pedir ao Pai trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, sendo que existia uma multidão em volta dele, que passou pelo Sermão do Monte? Então isso prova, meus irmãos, que diante do contexto, Jesus também ensinando os discípulos e falando da fé dos discípulos, isso mostra que Deus ele preza pela qualidade. Não basta a pessoa só falar que crê em Deus e ela participar de eventos na igreja dela, mas ela realmente ser um trabalhador ativo no reino de Deus, que promove o reino de Deus. Jesus estava aqui, de cidade em cidade, ensinando, pregando, curando, entende? Então, Deus ele quer qualidade. Então não é à toa que Jesus está aqui, sendo que em volta dele tem uma multidão. Ele fala: olhe para que mande mais trabalhadores, porque os trabalhadores realmente trabalham. Eles realmente trabalham. Então aqui a gente terminou o capítulo 9, a gente foi acabamos indo do capítulo 8 até o capítulo 10,